Sabemos que a gente conseguiu aumentar muito o acesso à educação, então hoje a grande maioria dos jovens chega no ensino médio, mas que o aprendizado tem evoluído muito lentamente. E a gente aumentou muito o nosso gasto com aluno, né, o gasto per capita por aluno, e os resultados não acompanharam esse gasto. Não há, pelo menos no caso brasileiro, não haverá retomada econômica duradoura e consistente e tampouco mudanças significativas no quadro social atualmente instalado sem educação. Eu sou Naércio Menezes Filho, sou coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, professor da USP e professor titular da Cátedra IFB aqui do INSPER também. Eu sou Ricardo Madeira, eu sou economista, professor da FEA USP. Sou Olavo Nogueira Filho, diretor de Políticas Educacionais do movimento Todos pela Educação. O aprendizado nas séries iniciais está aumentando, mas no ensino médio ele está estagnado há 20 anos. Então, o nosso grande desafio é melhorar a qualidade da educação. A gente sabe que só colocar mais dinheiro não é a solução. A gente precisa também melhorar a gestão dos recursos educacionais. E nós temos, entrando um pouco mais no caso da educação hoje, uma série de evidências, nós temos experiências em solo brasileiro que mostram caminhos para que a gente possa, de fato, virar o jogo do ponto de vista nacional. Então, a gente sabe o que em grande medida precisa ser feito, o desafio é lançar a mão de uma estratégia nacional para uma mudança sistêmica na educação básica brasileira como um todo. A gente tem municípios como Sobral, no Ceará, que tem uma educação excelente, batendo todos os recordes e gasta muito menos que outros municípios do Sudeste e do Sul, por exemplo. Por isso que eu tenho enfatizado muito a questão de utilizar os recursos de maneira responsável, focando também bastante na primeira infância. Quando a gente olha para as pesquisas sobre o que, quais dos elementos têm maior impacto sobre aprendizado dos alunos, que é o objetivo último da educação, a gente sabe que tem dois atores que são centrais, o professor e o diretor. Então, ou seja, isso coloca para a gente um desafio de uma política de formação inicial de professores, Então, como que a gente pode formar melhor os nossos professores, como a gente pode dar suporte a esse professor uma vez que ele já está em sala de aula, dando aula, Então, políticas de formação continuada, e de carreira, Como que a gente oferece uma carreira que seja atrativa, e que especialmente para o bom professor, Então esse é um ponto central. O outro ponto central é o gestor. Então a gente sabe que as boas experiências de educação estão associadas com bons diretores, Então o diretor ele é alguém que tem um papel muito importante e a gente hoje não tem muito claro no Brasil uma política de formação de gestores, Então diferentes redes públicas, diferentes estados, diferentes municípios adotam diferentes políticas sobre a promoção e desenvolvimento de bons gestores, Então é fundamental que a gente tenha mais atenção para uma política nacional de formação de gestores escolares. Nós ainda não sabemos como melhorar a qualidade da educação em termos de medidas específicas que fazem a diferença. A gente sabe que um conjunto, um pacote de medidas de gestão, como aumentar o número de horas aula, incentivos para os professores, melhorar a formação dos professores, implementar uma base curricular comum, investir na primeira infância, todos esses fatores em conjunto parecem ter um impacto, mas a gente não sabe qual é o impacto de cada uma dessas medidas e nem quantificar o impacto de cada uma delas. Então a gente não estabeleceu ainda uma escala de prioridades. O que a gente deve fazer primeiro? A gente deve implementar um currículo comum ou investir na primeira infância? A gente deve fazer bônus para os professores ou diminuir o tamanho da turma? Então acho que ainda a gente precisa de mais estudos de avaliação de impacto para entender as prioridades. Uma das coisas que a gente sabe é que a gente tem aumentado o nosso gasto com a educação e os resultados em termos de aprendizado não têm correspondido a esse aumento.
Então, parte do que a gente precisa saber é como é que esse dinheiro chega na escola e como que a gente está gastando esse dinheiro. Então, hoje, a forma com que a gente documenta o investimento em educação, ele não permite que a gente entenda como é que o recurso está sendo usado dentro da escola. Então, a gente tem um sistema complexo de financiamento de educação. Então, o recurso primeiro é distribuído para as redes e depois distribuído para as escolas. E a gente perde, no meio deste caminho, a gente perde a visibilidade do caminho que o dinheiro fez. Então, hoje, a gente avalia muito bem as escolas, a gente sabe como é que elas estão desempenhando, mas a gente não sabe como que os recursos estão sendo usados para produzir aquele resultado. Então, algo que é fundamental hoje no Brasil é a gente documentar bem no nível da escola como que a gente usa esse recurso para que a gente possa documentar e encontrar os melhores usos desse recurso. O que efetivamente a gente não sabe é se o país, à luz de uma possível janela de oportunidade que se aproxima com o início de um novo ciclo político, de fato colocará a educação dentre as principais reformas que o país precisa fazer avançar, né? Isso é algo que a gente nunca fez enquanto país e ainda não sabemos, né, uma vez que esse novo ciclo não se iniciou, se o próximo governo, à luz de tudo que a gente já sabe, aproveitará o início de um próximo governo para lançar mão de uma agenda estruturante para a gente poder, de fato, ter resultados muito melhores na educação básica brasileira. Eu acredito que, em termos de políticas públicas, os limites estão bastante claros. A gente não pode gastar cada vez mais dinheiro, porque uma hora o dinheiro acaba. Na verdade, o dinheiro público ele é arrecadado através de impostos, que todos nós pagamos. E ninguém quer pagar mais e mais imposto para gastar com a educação. Então, há um limite na quantidade de recursos disponíveis para a gente investir em políticas públicas em geral. Então, a gente tem que elencar prioridades, não só dentro da educação, mas entre áreas, educação, saúde, criminalidade, segurança pública. Tudo isso está concorrendo por recursos. Então, o principal desafio é escolher até onde a gente deve aumentar os recursos de cada área e, dentro de cada área, quais são as prioridades. Não só em educação, como eu falei, mas também em saúde, que tem demanda por recursos crescente, criminalidade que está estourando, principalmente no Nordeste. Muitos desafios a serem superados. Um dos grandes desafios para a educação no Brasil está relacionado com o nosso gigantismo e com o fato de a gente se estruturar como uma federação, né? Então isso faz que a gente tenha uma ação descentralizada dos municípios e dos estados, então eles têm autonomia na escolha de suas políticas públicas. Então a gente tem um ambiente super rico, né, para experimentação de diferentes políticas, mas a gente não aproveita esse ambiente porque a gente não documenta as nossas experimentações. Então é fundamental, né, que o Estado tenha uma política de documentação das experiências, né? Então o que são metodologias válidas de avaliação das políticas educacionais? Como que a gente pode disseminar as boas práticas uma vez que a gente aprende com elas, né? E muitas vezes na educação o que a gente vai ter é que uma política que funciona em um lugar não funciona em outro, né? Então é importante a gente entender quais políticas funcionam e para quem elas funcionam, para que a gente possa, a partir de um repositório onde isso está muito bem documentado, a gente possa disseminar essas boas práticas nas redes públicas de educação. O desafio de se fazer avançar uma agenda estruturante para a educação básica, ele é duplo. Por um lado, você tem um desafio de ordem técnica, que é conseguir elencar as medidas necessárias para que a gente consiga, de fato, avançar na educação básica. E o segundo desafio, e esse me parece o principal, que é o desafio político, que é assegurarmos força suficiente da pauta da educação básica na pauta política, né, em especial em âmbito federal. E aí, na medida em que a gente se aproxima ao início de um novo ciclo político no Brasil, possivelmente há uma janela importante, né, janela de oportunidade para que o próximo governo federal consiga avançar uma agenda significativa para a educação básica. É preciso que a educação, e mais especificamente a educação básica, entre no conjunto de 4 ou 5 grandes reformas que o governo federal precisa lançar mão na agenda ali de 100 dias, né, no início do próximo governo. O voto está fresco, o capital político
está alto. Esse é o momento para que uma agenda de novo estruturante seja avançada. Afinal, ainda que a educação não seja capaz de resolver todos os problemas do Brasil, sem ela não haverá retomada econômica consistente e duradoura e tampouco mudanças significativas num quadro social bastante grave atualmente instalado no país. É a famosa condição necessária ainda que insuficiente.